Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Você e a Lei, que a SIC Internacional transmite às terças-feiras, de 15 em 15 dias, com Moisés Absan. Aqui estamos para falar de temas quentes da atualidade, sobretudo no que diz respeito à imigração. Obviamente que iremos abordar o DACA e também o Facebook. São dois temas muito importantes. Se quiser entrar em contacto connosco, pode fazê-lo através deste telefone, que está no fundo do seu ecrã, exatamente aqui, 973-589-3890. Pode também acompanhar-nos através do Facebook, www.facebook.com/VejaTV. E pode colocar as suas questões também, e naturalmente que nós iremos responder na medida do possível. Pode ligar-nos, tem que ter cuidado de baixar o volume de som da sua televisão, para que nós possamos escutá-lo e conversar sem interferência de ruídos estranhos. Moisés Absan, boa noite. Boa noite. É mais uma vez um prazer tê-lo cá. Temos dois temas quentes para tratar. Para já, vamos falar da proposta republicana e, neste caso, dois senadores republicanos que apresentaram uma proposta de DACA, projeto de lei, aliás, que terá de ser aprovado, eu não acredito que o seja, e que é praticamente uma cópia do DACA de Barack Obama, mas proíbe aos jovens que possam estender as suas vantagens aos seus pais e aos seus descendentes diretos. Só por isso é capaz de não passar. A probabilidade nunca vai passar. Os republicanos só vai querer atrapalhar isso. Claro, se esse jovem vai receber o Green Card, o programa dos republicanos vai demorar 15 anos. Eles não vão ser jovens em 15 anos. E também, se não pode aplicar para sua mãe ou pai, não tem sentido. Eu não creio que essa lei vai ser... Atenção, os 15 anos é para a legalização já como cidadão americano, porque eles ficam automaticamente habilitados a permanecer neste país e a trabalhar e a ter direito a uma carta de condução. Ao fim de 2 anos, depois têm 5 anos para mais um período, depois mais 5 e depois, a partir daí, pode aplicar para a cidadania, o que é de facto uma ideia que eu não acredito. Eu penso que é um tormento para essas pessoas. Exatamente, sem dúvida. Eles estão vivendo aqui desde crianças. Muitos deles chegaram aqui com 2 ou 3 anos de idade. E agora eles já têm 20 e poucos anos de idade aqui e vai ter que esperar mais 15 anos. Sim, isso é um não absurdo. é absurdo. Uma pergunta que me colocaram antes de falarmos de Facebook foi: jovem com 22 anos chegado aos Estados Unidos por via legal vinda do Brasil, com visto, os pais ambos têm cartão verde, Green Card. Agora a pergunta que se coloca é: quanto tempo é que eles vão ter que esperar para que a menina seja legal neste país? Vai demorar um tempo, mínimo 5 ou 6 anos, quem sabe mais, mas em cima disso, que vai demorar esse tempo, a filha dele, por causa que ela está ilegal no país, eu sei que ela entrou com visto, mas isso não é a única coisa, ela ficou ilegal aqui, então ela vai ter que sair do país no fim para receber o Green Card, tem que voltar para o Brasil, então ela vai precisar um perdão antes que ela saia. Esse perdão ele chama 601A, é um perdão que é muito bom, foi criado por Obama, e que acontece, a pessoa vai para o Brasil, fica só 3 semanas. A primeira semana é exame do médico. Segunda semana, ele vai para a entrevista, verificar todos os documentos. Sim. E a terceira semana ele recebe o visto para voltar. Visto de trabalho. Ana, Califórnia, muito boa noite, como está? Passou bem? Estou bem. Eu aqui outro dia fiz aquela pergunta se podia ter os papéis americanos, mas eu só recebo food stamps, mas não recebo nem cash money. E não posso fazer encantex quando recebo só food stamps. Quando recebe os food stamps, não pode fazer os encantex, porque eu não recebo cash. Eu recebo food stamps, mas é num cartão, é só pela comida, não recebo nem cash. E então não se pode legalizar por causa disso, é? E queria fazer, eu posso fazer os papéis americanos, mas não posso fazer encantex porque eu não trabalho. Como só trabalho, pessoa pode fazer... mas eu não trabalho. Eu já percebo. Esta telespectadora Ana está a perguntar que não pode fazer income tax porque ela não trabalha, recebe food stamps. Isso tem alguma implicação para a legalização? Para o passaporte? Para ser americano, normalmente não. Se ela tem caráter moral bom e ela tem direito de receber food stamp porque ela tem o Green Card, claro. Eu não vejo um problema com isso. E outra questão, já agora que ajudamos a Ana neste aspecto, também há uma outra questão que gostávamos de colocar. A pessoa que tem problemas de falta de pagamento, por exemplo, ao IRS, tem problemas na naturalização?
Ok. Pode ter problema se a pessoa deve dinheiro por IRS e não tem um plano de pagamento. Mas se essa pessoa, antes da entrevista com a imigração, vai para IRS e entra no acordo e começa a pagar um pouquinho cada mês, só tem que mostrar que eles têm esse acordo e vai dar Mas certo. se ele dever uma quantia grande Não ao importa. IRS, a imigração sabe. Eles vão saber, sim. Vão saber. Portanto, é muito importante, se tiver dívidas ao IRS por impostos, portanto, por pagar, é melhor fazer um acordo com o IRS, pagar mensalmente uma quantia fixa, que eles fazem isso, é perfeitamente legal, e seja aquilo que for, mas tem que pagar todos os meses. Sim, tem que mostrar boa fé. E tem que mostrar boa fé. E então aí já não tem problemas qualquer. Foi outra pergunta que foi colocada esta semana também. Sim. Muito importante também. E agora o Facebook, afinal de contas. Dizem, e isto vem em toda a comunicação social, e não só, também nas redes sociais, que as pessoas que tenham que a imigração americana iria observar o Facebook dos indocumentados para poder utilizá-los, e dos imigrantes também. É mais do que isso. Eles vão começar, começando 18 de outubro, a estudar o Facebook, o YouTube, toda essa mídia social, não só para pessoas ilegais ou pessoas que é residente ilegal, mas para cidadão americano também, para ver o que eles estão falando. Isso não é anticonstitucional, a invasão de privacidade? Isso já tem problemas e já está começando, vai ser um julgamento contra eles, porque aí não tem privacidade em nenhum lado, as pessoas estão perdidas, as crianças. O que acontece quando as crianças são jovens? Eles fazem muita coisa estúpida no Claro, Facebook. claro. Eles podem estar bebendo, fumando, fazendo tudo isso e tomar vídeos. Agora, quando eles são mais velhos e eles vão aplicar para uma coisa, eles vão ver tudo isso. E quando você tem uma coisa que vai no Facebook, ou vai no YouTube, ou vai em qualquer lugar no internet, você pensa que você tirou isso do internet, mas sempre está aí. Isso que é o problema. Esse é um problema tem gente extremamente para complicado. descobrir. Nós temos menos liberdade, cada vez menos liberdade. Cada vez é mais difícil. Esses dias, eles sabem tudo. Você entra na imigração, olha, eu tenho um caso. A pessoa entrou na imigração, casou com um americano, tudo estava bonitinho, perfeito. Normalmente é aprovado esses casos. Então a pessoa falou, você fez uma aplicação para 15 anos atrás, você estava no consulado americano, você fez uma aplicação para visto de turista, não? Não lembro, mas é. E você falou que você estava casado e você deu uma prova, deu um certificado de casamento. Você tem um divórcio para esse? Pois. O cliente falou, eu nem lembro disso, porque não era verdade. Ele só mostrou que ele estava casado, ou desculpa, ela, para poder receber o visto de turista, para mostrar que ela está casada e tem uma razão para voltar estava para o Brasil. tudo arquivado, estava tudo Yeah. Esses dias eles comunicam Exatamente. muito fácil dos Estados Unidos Claro. e um outro país, consulado em outro país. Maria Newark, muito boa noite, como está? Bem, obrigada. Então, Boa noite. faz favor, boa noite. Olha, eu queria pedir uma informação à doutora. Eu já tenho green card há 16 anos. 16 anos, sim. Tenho 60 anos. Sim. E eu ainda não sou cidadã americana. E gostaria de me tornar. Eu terei que estudar as perguntas todas em inglês. Olha, ou velha fazer resposta, em vamos português, ajudá-la ou já. como é? A velha resposta de quantos anos é que tem que permanecer neste país? Senhora, que idade a senhora 60 tem? anos. Aos 60. Well, a lei é assim, quando você tem 55 anos e tem o green card para 20 anos, você pode tomar a prova em português. Ou se você tem 60 anos de idade e tem o green card 15 anos, Exatamente. você pode tomar a prova em português. Então a senhora pode tomar essa prova em português. Em português, das 100 perguntas, eles escolhem 10. É 100 não perguntas. Posso estudar as 100 perguntas em português? Em português, Português, sim. sim. Ok, era isso. E é fácil, portanto não Saber. se esqueça. É só Muito o nome E eles obrigada. só, dos eles só senadores, do mayor, do Sim. governador. Eles perguntam 10 perguntas. E do 10, você tem que ter 6 Tem que correto. acertar. Certo. Então, 60%. E olha, duas delas é sempre os senadores do seu estado, o nome Yeah. deles, e o mayor ou o governador. Duas dessas. Depois as outras é fácil. Está certo?
Tá bom, tenho que Muito obrigado. estudar a cheia em português. Exatamente. Sim, exatamente. senhora. Muito obrigado. Mais fácil do que em inglês. Sem dúvida. Pronto, obrigado. muito obrigada. A explicação está dada, portanto, já sabe, perguntas em português também, não é muito complicado. A história americana, muito pouco, primeiro presidente dos Estados Unidos, já sabe quem é, e depois o último presidente, há uma pergunta que é, como dizem os americanos, very tricky, que é como quem diz, quem é o último presidente dos Estados Unidos? George Washington. Último. George presidente. Washington. O último, o atual é o Donald Trump, o último é o Barack Obama. É um tricky question. Yeah. Mas o último é aquele. Mas eles não se chateiam com isso. Não preocupa disso. Não se preocupam com isso. Mas há 2 ou 3 perguntas que são basicamente chave e que não são complicadas de poder trabalhar. Eu fiz o outro dia mostrando para um Exatamente. cliente como fazer isso. E muitas perguntas, Claro. a resposta é all of the above. All of the above. All of the, todos são. Todos, exatamente, todos. Olá, João, como está, Encarnei? Boa noite. Como está? Tudo bem? Boa noite. Sou Luís. Uma pergunta que eu tenho a fazer. Eu tenho um amigo meu que é colombiano e tem um filho que, pronto, não tem os papéis. Só que ele gostava de viajar para a Flórida com o passaporte colombiano que está em dia. Será que era possível? Ele não tem os papéis, mas tem um passaporte colombiano em dia. Pode viajar para a Flórida? Sim, ele pode viajar para a Flórida se o passaporte tá bom, não é problema. Mas se ele está ilegal aqui, eu só vou recomendar que ele vá no aeroporto nacional, não internacional. Aí você vai evitar a imigração 100%. Pois. Aeroporto Nacional. Tá bom. Nacional. Eu vou-lhe dar como exemplo, por exemplo, Trenton. Pode Sim. partir Trenton. LaGuardia. LaGuardia. Agora, Newark já é internacional. Também pode partir de Providence, por exemplo, que também não é internacional, mas aeroportos internacionais como o JFK e como aí, Newark são problema. quando você vai no aeroporto Já- internacional, tem já é mais imigração complicado. aí. É verdade, meu caro amigo. Obrigado, João. Ok. Tanta informação. Esta dos passaportes, eu já tive um amigo que foi parado no aeroporto e que foi obrigado a resolver o seu problema, porque ia a caminho da Flórida já com o seu processo de imigração completo, com a entrevista marcada. E foi apanhado exatamente, tinha um passaporte português em dia, mas não tinha mais nenhuma identificação com ele. E eles perguntaram se ele estava ilegal e ele teve que responder que sim. E o que aconteceu? Ficou detido, mas como eles viram que ele tinha a documentação para fazer o apontamento com a imigração, 3 dias depois deixaram-no. Isso foi no que aeroporto, você sabe? Aeroporto Newark. Em Newark, é internacional. Internacional. É de facto um problema. Portanto, quem quiser viajar para a Flórida de férias pode fazê-lo muito bem de automóvel, ou de comboio, ou de autocarro. Os aeroportos são mais complicados. Pode ter sorte e pode não ter. E isso não é nada bom. Ainda em relação ao Facebook, a situação, como já dissemos, é muito complicada, mas não é só isso. As pessoas que vêm entrar nos Estados Unidos e que passam pela fronteira, as autoridades americanas podem ter acesso aos seus dados das redes sociais, como Facebook, Instagram. E também... Se a pessoa diz lá que vem para os Estados Unidos para viver, automaticamente terá que voltar ao seu país de origem. Sim, e também se eles têm um celular, eles vão falar, deixa eu ver É esse isso que eu celular. estou a dizer. Deixe ver o seu celular para ver o que está aí. E aí eles vão descobrir toda a chamada que você fez para o seu amigo aqui em Newark. Pois, esse é de facto um problema. Portanto, hoje as redes sociais podem ajudar muito, eu acredito que sim. É um instrumento fantástico de trabalho e de diversão, mas também pode ser um prejuízo para muita gente que tem menos cuidado naquilo que escreve, naquilo que diz, e sobretudo quando vem para os Estados Unidos. Eles são assim, eles vão estar Adeus Lisboa, como já aconteceu. Goodbye Lisbon, I'm going to the States. I'm going to the States. E agora eles entram aqui nos Estados Unidos, dá uma olhada e falam, Goodbye Lisbon. Você falou que você ia para os Estados Unidos, vai viver aqui. Exatamente. Esse é de facto um problema muitíssimo grave, não é aconselhável que partilhe o seu desejo de ficar neste país nas redes sociais. Mesmo que não venha a partir do Brasil ou de Portugal, que seja nos Estados Unidos e que diga já cheguei, estou aqui, vou trabalhar, é um problema. Tudo é um problema. Então, se você conhece pessoas que vão entrar nesse país, fala, por favor, toma cuidado que você escreve no internet. Porque começando 18 de outubro, a imigração vai começar a olhar e vai investigar. A situação vai ser mais complicada a partir do dia 18 de outubro. Atenção.
Soube também uma notícia que veio ontem vinculada na comunicação social e que o Luso-Americano também colocou hoje também nas suas páginas. 498 imigrantes indocumentados foram presos em 4 dias pela polícia, pelo ISIS, portanto, pela imigração americana. Atenção, imigração americana, que é muito importante. E isso é extremamente complicado porque a imigração americana está de olho nos indocumentados e estes eram criminosos procurados pelas autoridades. Portanto, eram membros de gangues, eram elementos que estavam vigiados pelas polícias, outros que reentraram nos Estados Unidos depois de serem deportados, e estes são duplamente penalizados. Portanto, além da deportação, são obrigados a cumprir pena de cadeia, e agora as autoridades exigem, pelo menos na primeira vez, 2 anos de cadeia. Pela segunda vez, no caso de entrarem 2 vezes ilegalmente nos Estados Unidos, são 5 anos de cadeia, e a pena vai aumentando consoante as vezes em que entram. Estes elementos eram violadores, criminosos, pessoas que tinham sido condenadas por posse de estupefacientes, armas, drogas, como já disse, e estão neste momento às ordens do ISIS à espera de serem ouvidos por um juiz para serem iniciados os processos de deportação, ou imediata ou através de processo judicial. 498 em vários estados americanos, creio que em 18 estados americanos, incluindo Filadélfia, Pensilvânia, incluindo Nova York, o estado de Nova York, e também Massachusetts e Califórnia, que são estados considerados praticamente santuários para os imigrantes. Mas, quando há uma ordem de detenção, as autoridades vão mesmo à casa das pessoas e o ICE vai à casa das pessoas, buscar as pessoas com muita facilidade. Portanto, é sempre ter em atenção que se a pessoa está indocumentada neste país e tiver uma ordem de deportação, o mais importante é acatar as ordens do tribunal. E também eu quero falar sobre uma outra coisa. Muitas pessoas têm problema com shoplifting. Como se fala em português? Com furtos, roubos, pequenos roubos em lojas. Roubos. E por muitos anos isso não era um grande problema. Mas a imigração, a decisão dos juízes é que esse crime, não importa se é um crime pequenininho, mas é um crime de bad moral character, caráter moral mau. E a lei de imigração é assim: se você cometer um crime de caráter moral mau, um crime, não importa do valor, do roubo, pode ser $10, é suficiente para eles começarem uma deportação. Então, esse tipo de roubo que muitas pessoas pensam que não é problema, pode ser uma grande problema. Um pequeno furto numa loja, no mercado, é uma situação muito complicada para quem comete esse delito. É considerado um felony, não é? Não é bem. A maioria das vezes nem é um misdemeanor, é só chama disorderly conduct. Mas ficar averbado no relatório policial, não é? Sim, mas o problema é que, vamos falar que ele fala disorderly, que não é um crime, é como você está bebendo na rua, mas se é esse tipo de roubo, a imigração considera esse uma coisa que é contra caráter moral boa. No relatório policial, consta no relatório de imigração, claro. Sim, sim. Se não for, portanto, há pessoas que são apanhadas claro. São... Mas se constar no relatório policial, tal como a violência doméstica, tal como fazer xixi na rua, que é uma coisa considerada um crime gravíssimo neste país. É? Há muita gente que pensa que não é, mas é. Portanto, pessoas têm um problema e que são apanhadas pela polícia, são multadas e o seu nome vai figurar no relatório policial. Isso é chamado disorderly conduct. E é um problema, conduta desordeira. O problema é que se uma pessoa veja a pessoa fazer isso, a polícia esse é um problema sexual também. Sim, também pode ser exibicionismo e isso é de facto também condenável. Muito cuidado com isso. Em relação à violência doméstica, outra situação, eu fui ontem confrontado também com uma situação dessas, de uma senhora portuguesa também, que procurou os serviços de um advogado por causa da violência doméstica. É uma situação que não para nas comunidades, de língua portuguesa, a brasileira, a portuguesa e sobretudo a italiana, que são os mais temperamentais. E uma coisa com essa violência doméstica, tem que saber se a pessoa não é casada e a pessoa está ilegal e a pessoa que está cometendo esse crime é americano ou residente legal, você tem direito de aplicar para o visto U, a letra U. Se você está casado, você com um americano ou residente legal,
você tem direito de aplicar para VAWA, é um programa de violência contra a pessoa, e pode receber o Green Card fazendo esse processo. Então, quando você escuta que uma pessoa, um amigo, tem esse problema, pensa se eles qualificam para uma dessas duas situações. Essas situações. Atenção, o nosso telefone é o 973-589-3890, ainda temos alguns minutos, pode colocar as questões que entender através deste telefone, ligando para cá. Portanto, já falámos sobre violência doméstica, alguns crimes que as pessoas podem não considerar muito perigosos ou violentos, ou suscetíveis de os prejudicar, mas prejudicam. O chamado roubo, o pequeno furto em loja, desde o momento que haja documentação policial, o problema é muito complicado, é muito grave. A mesma coisa acontece com acidentes com álcool. É muito importante, se conduz, não beba, porque isso é um problema grave. Se você tem problema uma vez porque você estava dirigindo bêbado, isso é mal. 2 vezes, eles vão tentar para evitar você voltar para os Estados Unidos. Então, voltar para Portugal ou para o Brasil? Para os Estados Unidos, eles vão... Não, se você está fora do país... Sim. vamos falar que você já tem o Green Card, tem o Green Card na mão, e você tem... 2 vezes você dirigiu intoxicado e foi condenado, você sai do país, e quando você volta, eles vão verificar, e se eles vejam isso, eles vão mandar você para a corte, porque eles vão querer tirar seu Green Card. Eu tenho um homem agora que... o que aconteceu? Ele tinha 2 shoplifting, roubos, mas caráter moral mal. Ele tem o Green Card, a imigração está tentando para tirar o Green Card dele, mas Deus ajudou ele, porque isso aconteceu em 1994. Imagina, eles 94 e eles querem tirar o Green Card dele. Mas a lei fala, se isso aconteceu mais de 15 anos atrás, você pode pedir por um perdão. E isso normalmente é aprovado. E vai ser a minha produção estava-me a dar aqui informação de que havia uma pessoa com 60 anos e com 4 anos nos Estados Unidos, creio eu, não é? Portanto, com 4 anos de permanência neste país, queria saber como é que podia tirar o Green Card. Com 4 anos, 4 anos de Green Card. Porque e quer fazer a cidadania em português. Portanto, creio que está na hora de Não, isso nunca pode acontecer. O mínimo tempo para tomar a prova em uma outra língua, estou falando não em inglês, tem que estar aqui 15 anos, é o mínimo. É o mínimo, 15 anos. Portanto, tenha isso em atenção. Rogério, boa noite, como está? Diga, faz favor. Eu creio que já tivemos este telespectador em linha, deixámos de ter, mas as pessoas confundem a questão do cartão verde. Se tiver o cartão verde por, creio, 4 anos e meio, já pode apelar para a cidadania, não é? 4 anos e 9 meses. 9 meses. Sem ter saído dos Estados Unidos nos últimos 6 meses, não é? Você tem que mostrar... primeira coisa, você não pode ficar fora do país mais de 6 meses se você quer tornar cidadão americano. Exatamente. Segundo, durante os últimos 5 anos, mais de metade do tempo, mais de 30 meses, seu corpo tem que estar dentro dos Estados Unidos. Então, você pode ficar em Portugal para 49% dos últimos 5 anos e vai poder receber. Informação que nos pediram hoje também por Facebook. A informação é sobre um aspecto que é considerado importante, que é campanhas de naturalização. Perguntaram-me hoje se o Sport Clube Português as continuava a fazer. Não há informação sobre esse aspecto neste momento ainda consoante em relação a datas do Sport Clube Português, mas, por exemplo, a Associação de Curling tem várias campanhas de naturalização, assim como o vereador Augusto Amador também promove, e creio que também a legisladora Eliana Pintor Marim também o faz. Portanto, há sempre programas de ajuda para a naturalização. E neste momento é muito importante a naturalização, Moisés Absan, porque cada vez mais há menos benefícios para quem tem um cartão verde. Sim, e mais vantagens para quem tem um passaporte. E mais perigoso, porque tudo está ficando mais difícil para pessoas que não é cidadão americano. Então, eu penso que todo mundo que pode aplicar para a cidadania americana é boa ideia para fazer isso. Se você chega no fim do seu Green Card, que normalmente é válido por 10 anos,
melhor aplicar para a cidadania americana, porque os gastos são igual, o tempo demora quase ao mesmo tempo e o minuto que você é cidadão americano, você está livre de tudo. Claro, isso é muito importante. Cidálio está em Nova Iorque. Muito boa noite, como está? Sim. Boa noite, caro amigo, como está? Boa noite, como está? Tudo bem e você? Muito obrigado. Faz favor dizer. Eu queria pôr uma questão sobre... Eu queria pôr a cidadão americano e o meu cartão verde para mim dá 19 e só saber o tempo antecipado que eu tenho que pôr os papéis. Qual é o tempo que tem para colocar? Há quanto tempo é que tem o cartão verde? Já estou aqui há 21 anos. 21 anos, pode colocar o seu processo quando quiser, não é, Moisés? Sim, você pode fazer quando você quer isso, não é problema. Quanto tempo demora, talvez? Well, estava demorando 6 meses agora, a probabilidade é 8 ou 9 meses vai demorar. 8 a 9 meses, caro amigo, para a legalização. E pode fazê-lo quando quiser, sem qualquer problema. Mas mais ou menos quanto tempo é que eu tenho que pôr antecipado? Antecipadamente, não há prazo. O senhor já tem cartão verde há 21 anos, pode colocá-lo quando quiser. Se colocar agora, daqui a 8 meses, tem o cartão verde. Sim. Tem o passaporte, aliás. Tenho o passaporte, é o português, não. Sim, mas vai ter o americano depois, não é? A naturalização é um documento de naturalização que demora, neste momento, até 8 meses a obter. Mas pode colocar já os seus papéis sem qualquer problema. Tá bom. Obrigado. Portanto, a explicação está dada a este telespectador. Portanto, pessoas que tenham cartão verde podem colocar os seus processos quando muito bem entenderem. Pode demorar mais tempo, portanto não perca tempo, porque Não vale antigamente era 6 meses, há 2 anos. Era 6 meses para muitos anos, mas eu sei que isso pode acontecer de um dia a outro, pode demorar 2 anos. Exatamente. Isso é o problema. É um problema. Portanto, quanto mais Como depressa... anos atrás nós fazíamos contratos de trabalho, Aham. demorava 7, 8, 9 anos para fazer. E agora você faz um contrato de trabalho, demora 2 anos e meio. Aham. Mudou? Claro, tudo mudou. Yeah. A única coisa que não mudou é portanto, a preferência de irmão para irmã. Essa é que é uma preferência que não muda, que está nos 18 anos ou nos 15 É anos. 13 não? anos agora. 13 anos. Mas eu tinha uma menina que chegou no meu escritório, ela tem DACA e ela já tem 19 anos de idade e ela sabe que vai perder o DACA. O pai dela é cidadão americano, vai aplicar para ela. E o problema é que para ela vai demorar 20 anos. Por quê? Porque ela é mexicana. E pessoas de México, eles têm uma filha tão grande, você não pode imaginar. Exatamente. Maria, como está? Boa noite, faz favor. Boa noite. Olá, diga. Sr. Luís Pires, eu queria fazer uma pergunta. Eu fiz os meus fingerprints no dia 3 de julho Sim. para a cidadania. Eu posso saber mais ou menos se vou ficar cidadã este ano ou não? Julho fez Julho. os fingerprints. E quando foi que você deu entrada no processo? Eu fiz fingerprints no dia 3 de julho Mas quando você mandou os papéis para a imigração? em março. Em março. Março. Novembro, Vai dezembro, ser outubro, novembro, antes do final desse ano, senhora. Mas houve um problema que a carta chegou para eu ir fazer os fingerprints em maio Aham. e como foi para a caixa do correio errada, não me deram. Eu depois tive que mandar para dentro outra vez e depois ao fim de 15 dias veio a carta para eu ir fazer os fingerprints. Não, eu não vejo um grande problema com isso. Pode ser que você perdeu um mês. Pois, novembro, dezembro, já antes Novembro, do final dezembro, do ano, até o fim do provavelmente. ano você vai ter a cidadania americana. Ok, muito Ok. obrigada. Vai, senhora. Muito obrigado. Pronto, e aqui foi mais uma pergunta, os documentos de imigração, como toda a gente sabe, o Moisés Absante tem informado isso em todos os programas que aqui fazemos, estão cada vez mais atrasados, dado o volume grande de processos que a imigração tem, os vários departamentos de imigração espalhados pelo país têm entre mãos. Portanto, se quiser resolver um problema de substituição de um passaporte, uma renovação, um documento, uma naturalização, tudo isso está a demorar mais tempo. Portanto, faça isso com tempo, com cautela, e sempre que tenha um problema de imigração, consulte um advogado de imigração. É muito importante para evitar que situações como algumas agências locais ainda complicam mais os problemas e depois, então, sim, vamos ter que recorrer a um advogado para resolver esses problemas todos. Tenha isso em consideração. Foi um prazer estar consigo. Muito obrigado, Moisés. Obrigado, Voltamos, Luís. muito em breve e esperamos que haja notícias agradáveis nos próximos dias, para que aqui no próximo programa possamos discuti-las consigo em qualquer ocasião. Foi um prazer. Até para a semana.